E o almocinho vai ser 2 colheres de arroz, 2 de feijão, um pouquinho de farinha, saladinha de repolho e tomate, 2 pedacinhos de costela. Pra ser honesta, nem tô com fome, porque o café da manhã foi reforçado hoje. Mas eu sei que vai me dar bem fome no meio da tarde. Então, né, eu vou comer pra não ter um rompante de fome mais pro fim da tarde. A jantinha vai ser 2 esfirrinhas abertas, uma de estrogonofe de carne e uma de carne com queijo. O cafezinho da manhã hoje é purinho, mamão com chia, 2 pães de queijo, queijo fresco e requeijão cremoso. Gente, tô tão contente, acabei de participar agora de uma live lá no canal da Priscila Guerardi. Gente, nenhuma de nós tinha feito live ainda no YouTube, né? Nem no Instagram, mas nós resolvemos fazer no YouTube, porque vocês são tão participativas, tão fiéis aqui. Nós fizemos no canal dela. Foi uma live de 1h40, a gente compartilhando os erros que a gente cometeu, os principais erros nos processos de emagrecimento até agora, e foi muito legal. Muito legal. Se você assistiu, comenta aqui o que você achou. E se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para a hora que você tiver um tempinho ir lá assistir. Se você não conhece o canal dela ainda, ir lá conhecer, porque foi uma parceria muito bacana. Tô muito contente e eu sempre tive vontade, né? Eu sempre falo aqui para vocês que eu sempre tive vontade de fazer o Café com Dieta como live, né? Para ouvir os comentários e tudo. Então, quem sabe agora que eu já dei esse primeiro passo, eu não tiro esse projeto do papel para fazer e de repente aí, quem sabe, né? Convidar outras meninas para fazer junto comigo. Muito legal mesmo. A gente tá até pensando em fazer uma parte 2. Vamos ver se vai dar certo, né? Se vai rolar. Minha jantinha, gente, desse sábado à noite é resistência. Porque eu não vou mostrar quem tá comendo, não. Eu vou mostrar aqui os cachorro quente. E aí eu fiz uma crepioca com recheada de ovo, requeijão e queijo e tomate. E tô sem alface, eu não quis pôr repolho. E vou comer isso daqui na jantinha. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water. Gente, eu já tô acabando de tomar aqui meu café e eu esqueci que eu não filmei pra vocês aqui, porque eu fiz um shorts pro YouTube. Esse eu já filmei outra vez, eu confundo as filmagens. Mas eu vou deixar a foto aqui do café, porque eu tirei a foto, né? Foi meio pão francês com miolo mesmo, com um ovo e uma fatia de mussarela. Meio pão francês com umas fatias de queijo branco que eu virei na frigideira. Cafezinho purinho e mamãozinho com chia que já acabou. Mas eu vou deixar a foto aqui do café bonitinho pra vocês. Estou indo onde? No mercado. Buscar ingrediente pra fazer uma lasanha que o marido faz dia que tá pedindo. Acho que eu até comentei no diário passado que a gente ia fazer talvez e não fez. Então eu vou buscar, vamos fazer uma lasanha nesse almocinho de domingo. Tá um dia preguiçoso, chuvoso, assim, sabe? Abafado, acho que vai chover. E aí eu vou lá buscar. E sabonete, umas coisinhas que estão faltando em casa. E vou voltar a fazer a lasanha. Quero ver se eu pulo um pouco de corda hoje ainda. Vamos ver. Pleno domingão, mas essa semana passada ficou muito prejudicada minha atividade física. E eu tô incomodada com isso. Então, nem que for um pouquinho, eu quero ver se eu ainda faço hoje. 1h30 da tarde por aqui, lasanha tá no forno, né, terminando, aí já tá tudo pronto, porque vai ser prato único. E eu vou pular uma cordinha. O almoço aqui sempre sai mais tarde de domingo. Que hora costuma sair aí na casa de vocês o almoço, gente? Vocês comem mais cedo, vocês comem mais tarde? Tem domingo aqui que sai almojanta, né, uma refeição só. Então eu vou pular um pouquinho de corda, tá calor, mas vou pular um pouquinho de corda pra me desafiar aí nesse domingo, pra já começar com o pé direito a semana. Então bora! 25 minutinhos depois, cordinha, uns exercícios de agachamento e vou tomar banho. A lasanha já tá ficando pronta. Ai, gente, eu tenho que mostrar o orgulho. Fui tomar banho, falei pra filhota pôr a mesa.
Olha o capricho, gente. Olha o capricho. Por isso que a gente tem que ser cuidadoso nas coisas que a gente faz, né? Os filhos da gente, eles se espelham nisso. Ela foi lá em cima das minhas coisas onde fica, as minhas coisas de mesa posta, pegou as coisas e montou a mesa. Eu tô apaixonada. E a jantinha vai ser um pão francês com 2 ovos, uma fatia de mussarela, um tomate e vou comer com um pouquinho de ketchup. Bom dia, gente. Fui levar a Ana Júlia na escola, voltar pra casa, ajeitar o Mateuzinho pro Mateus levar. Eu tomei minha água com limão. E aí a segunda já começa daquele jeito, né? Passei em frente à academia. A academia é fechada. Aí eu olhei no grupo da academia e não tinha visto um recado que hoje a academia não abre. E aí vamos adaptar, né? Fazer um treino em casa. Então vou chegar, ajeitar o Mateuzinho. Ele vai pra escola. Aí eu vou fazer o treino em casa. Essa semana eu vou trabalhar de casa, trabalhar remoto. Aí é um pouquinho mais tranquilo pra mim essa questão do horário de manhã. Vai dar tudo certo. Fazer um treininho em casa. É importante a gente se movimentar, né? Se colocar em movimento. Terminei aqui, gente, meia hora. Vocês viram aí pulando corda, fazendo aquele exercício, bump, né? Tô assim, derretendo, né? Acabada. E aí, o que eu tava pensando aqui? Eu tava lembrando que o Joel J, ele tem uma frase muito interessante, né? Outro dia eu vi numa palestra dele, ele falando assim: você se compromete a não comer fritura, né? Faz um compromisso com você, de tomar água, de fazer exercício físico. E aí você vê uma batata frita e o cheiro da batata frita você não resiste e ataca a batata frita. Ele falou: olha só, você fez um compromisso com você. Se você perde pra batata frita, você empata com quem? Então, a gente tem que ser forte, né? Não é que a gente não vai comer as coisas, não vai deixar de fazer atividade física. Vocês sabem que tem semanas que eu também não faço, né? Mas a gente tem que ser mais forte. Então, a gente pensar nisso, né? Quer dizer, se eu deixo me vencer pela minha falta de vontade, minha preguiça de colocar um tênis, minha preguiça de... meu desânimo, eu vou empatar com quem? E vencer, então. Eu vou vencer de quem? Né? E o nosso maior desafio, gente, é enfrentar a gente mesmo todo dia, sabe? É vencer a gente mesmo. É vencer os nossos vícios, é vencer as nossas limitações, é vencer o nosso medo, é vencer a nossa procrastinação, que é ficar empurrando as coisas com a barriga, né? E a gente sabe, lá no fundo a gente sabe que qualquer coisa que tá errado, que não está correto, se a gente empurra com a barriga, é só uma avalanche, sabe? É como um floquinho de gelo lá que vai na montanha, vai rolando e pegando outro pedacinho e vai juntando e vai virando uma montanha, né? Uma coisa perigosa que massacra quem tá embaixo. E nesse caso, quem tá embaixo é a gente. É só a gente. Então a gente tem que lutar contra a gente, não é contra ninguém. Não é contra ninguém. A gente se ilude achando que a gente tem que... eu tenho que lutar contra os eventos que eu tenho. Eu tenho que lutar contra o meu marido que pede delivery. Eu tenho que lutar contra os meus filhos que tem bolacha em casa e que eu gosto. Eu tenho que lutar contra a minha mãe que faz comida gostosa. Não, gente. É contra a gente que a gente tem que lutar, sabe? É contra o ponto da gente que ainda precisa ser melhorado. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas se a gente ficar... Virou aqui. Caiu no tripé. Mas se a gente ficar deixando falando o tempo todo pra gente que é difícil, que é impossível, que a gente não consegue, vai se tornar muito mais difícil do que é, né? Então, coloca na sua mente: eu consigo 5 minutos. Tá fazendo 5 minutos? Mais um só, eu consigo 6. Mas tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Né? Você não vai calçar um tênis e andar só meio quarteirão. Se você já tiver colocado tênis e saído de casa, você vai andar mais. Então, dá o primeiro passo, tem essa iniciativa, tá bom? Bom, cafezinho da manhã, 2 ovos mexidos, não tem queijo, nada, só sal. Cafezinho purinho e banana e mamão com chia. Essa semana eu pego leve no carbo de manhã, dá uma compensada no fim de semana.
E o almocinho vai ser 3 colheres de arroz, feijão, tem uma concha mais ou menos de feijão, pimentinha, repolho com tomate e carninha de porco. A sobremesa vai ser uma laranjinha, que tá com cara de tá bem doce. São 6h20 da tarde, já vou jantar. E aí eu fiz uma crepioca, aqui um ovo na massa, 2 colheres de tapioca, uma colherzinha de requeijão, um pouquinho de água e sal. E coloquei de recheio um ovo, um restinho de queijo branco que tinha e um tomate. E essa aqui vai ser a jantinha. O maridão fez um mexido ali, tá bonito, cheiroso, mas eu não tô com vontade de comer comida agora à noite, não. Preciso comprar uma verdura, só tô com repolho em casa, preciso comprar uma rúcula ou uma alface, que eu gosto de colocar, sinto falta. Meu cafezinho da manhã vai ser café purinho, 2 ovos mexidos e uma banana com chia. Já tomei minha aguinha com limão de manhã, tá, gente? Só que não mostrei. Agora são 12h20 e eu coloquei aqui 2 colheres de arroz, coloquei um pedacinho de lasanha, uma carninha de porco acebolada e repolho com tomate. Sempre me perguntam aqui, gente, da quantidade de arroz. Geralmente eu costumo comer aí 3 colheres de arroz, 3 colheres de sopa cheia. Quando eu vou comer algum outro carboidrato, batata, mandioca, que nem aqui no caso a lasanha, se eu for comer também arroz, aí eu coloco 2 só, né, pra ficar menos carboidrato. É mais ou menos essa proporção, tá? Gente, hoje de manhã eu não fui na academia, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu fui dar uma escurecidinha no cabelo e refazer o corte. Tava muito grande as raízes aqui, e o horário que eu tinha era de manhã, eu fui. Amanhã eu tenho unha, mas mesmo assim eu marquei depois da academia. Eu vou ter que ir sem tomar banho da academia pra unha, mas tá tudo certo. Daqui a pouquinho eu vou no mercado buscar umas frutas, tá super desfalcado aqui em casa. Pedi umas hoje só de emergência pro Mateuzinho, mas vou lá que tá tendo promoção das frutas. Sabe aquele dia da feirinha? E eu gosto de comprar nesse dia fruta, legume, verdura, essas coisas pra ficar fresquinho, né? E porque também é bem mais em conta, né? O preço é bem mais acessível. Gente, são 7h30, 7h40 da noite. Tô indo lá no mercado. Matheus chegou agora pra trazer o carro. Aí ele ficou com o Mateuzinho, com a Júlia, pra eu vir no mercado. Porque vocês levam, gente, criança no mercado. Eu levo às vezes, mas o que acontece? A gente gasta mais do que o previsto e não se concentra para fazer as escolhas mais adequadas, né? Eu já olhei o folheto de oferta, eu tenho que ir hoje porque tem uma promoção muito boa de fruta, legume e verdura, essas coisas, alho, cebola, essas coisas que eu tô precisando, que tá na promoção ontem e hoje, eu vi só hoje. Então eu tenho que aproveitar, porque grande parte do que eu preciso tem nessa promoção. Então eu vou lá escolher direitinho, e eu era rainha de pedir mercado, sabe? Mas aí tem que botar a mão no tomate, né? Amassar direitinho, porque senão vem as coisas ou muito verde, ou muito madura, ou muito machucada. Tem que ir lá e tem que pôr a mão na massa mesmo. As coisas estão tão caras, né? Que a gente tem que ir lá e fazer o possível pra dar uma economizada. E eu ainda dei sorte, tem praticamente quase tudo que eu preciso hoje tá em promoção nesse mercado. Então eu vou lá, a hora que eu chegar vou tomar um banho, preparar alguma coisinha pra comer. Não tô com vontade de comer comida hoje à noite, arroz, feijão. Esses últimos dias eu não tô, né? E não sei, talvez um pão com ovo, uma crepioca. Vamos ver a hora que eu chegar em casa. Mas aí eu mostro pra vocês o que eu for comer à noite, tá bom? Vou acabar jantando um pão francês. Não tá muito grande não, minha mão é pequenininha, gente. Não tá muito grandão não. Perto dos que geralmente vem. Coloquei um ovo só. E coloquei meio tomate, que eu tinha ali picado, e 2 fatias fininhas de mussarela. Tava muito fininha, sabe? Eu coloquei 2. Vou tomar o café da manhã aqui, gente. Café purinho, 2 fatias de pão integral artesano, com 2 ovos mexidos e uma fatia de mussarela, meia em cada um na air fryer. Está tostadinho assim. Eu vou fazer unha, não deu pra descer na academia, Mateuzinho não foi pra escola. E aí eu faço unha rapidinho, já tomei banho e volto pra trabalhar. Olha que linda que ficou, gente. Então, 10:50. O almocinho tá aqui, saladinha de repolho, cenoura crua,
2 colheres de arroz, uma concha de feijão, um pouquinho de farinha, né, farofa, pimenta, franguinho na air fryer e de sobremesa eu vou comer melancia. Janta, gente, vai ser crepioca de novo. Fiz com 2 ovos, 3 colheres de tapioca, orégano, sal e dentro eu recheei com mussarela e alface. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Hoje eu consegui, gente. Ó, e foi pesado. Nossa, foi pesado. Achei que eu não ia dar conta. E hoje o Matheus foi comigo. Pela primeira vez, ele foi. E aí, quando a gente fala disso, né, tão importante a gente, às vezes a gente reclama que a nossa família não come saudável, que a nossa família não faz atividade física, que os problemas de saúde estão se acumulando no marido, na esposa, nos filhos, né, enfim, nas pessoas que te cercam, que nos cercam, e às vezes falta a gente dar o exemplo. Ao invés da gente esperar que os outros façam as coisas junto com a gente, nos estimulem, a gente tem que fazer, sabe? Já faz 1 ano que eu tô nessa luta firme, né, da minha maneira, com os métodos que eu venho desenvolvendo a partir da mentalidade que eu tô entendendo e aprimorando. E agora, depois de 1 ano, sem eu ficar falando, desistir de ficar falando, a Ana Júlia já desce há alguns meses para academia para fortalecer o joelho, porque ela tem um problema de saúde e o joelho dela é comprometido e ela gosta muito de jogar vôlei, então ela tá indo também fazer, né, fortalecimento. E hoje o Matheus desceu comigo. E assim, a gente tem que dar o primeiro passo e dar o exemplo, né, e seguir. Então vamos seguir o dia. Hoje eu trabalho de casa também, nessa semana toda, e já vou preparar o meu cafezinho ali e mostro para vocês, tá? E o café da manhã vai ser café purinho e 2 fatias de pão integral artesano. Uma com um ovo mexido e meia fatia de mussarela e uma com pasta de amendoim, banana e canela. O almocinho vai ser 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, pimentinha, gilozinho acebolado, alface e franguinho na air fryer. Gente, são quase 7 horas da noite, são 5 para 7 agora. E tem reunião agora às 7 horas na escola do Mateuzinho, né? Não pra turma da Ana, da Ana Júlia, só pra turma dele. E essas reuniões de início de ano, né? Pra explicar sobre o ano, enfim. Então, deixei as crianças em casa, já fui no dentista agora no final do dia. Dar uma manutenção no aparelho que eu tenho aqui embaixo na boca. Deixei as crianças em casa com o Matheus e tô indo lá na reunião. E aí a hora que eu voltar, se tu tiver chovendo, tô pensando em passar a pegar um pão francês, sabe? Tô pensando, se não tiver chovendo, passar a pegar um pão francês. Eu tenho frango desfiado que desfiou hoje em casa. Tenho ovo. Ou talvez, se não estiver chovendo, não tiver a fim de pegar, vai uma crepioca mesmo de novo, que tá sendo a junta de todos esses dias. E não vai ser arroz e feijão não. Eu tenho pronto em casa, arroz, feijão, frango. Mas não vai ser não. Vai ser um pão com frango e alface, com ovo e alface, ou uma crepioca, não sei. Na hora que eu chegar e fizer, eu mostro pra vocês, tá? E a jantinha vai ser um pão francês na chapa com alface, frango desfiado e uma fatia de mussarela. Mais uma vez, gente, eu fui editar o vídeo. Lembrei que eu não tinha gravado a finalização. Então vamos finalizar. Final de semana eu fiz, na semana passada eu fiz isso também, né? Então vamos gravar essa finalização aqui. Vocês viram, né? Não tem muito que a gente falar agora no final. A balança subiu 500 gramas, mas não vou fazer grandes alterações para essa semana. Só preciso pegar mais firme na atividade física, que a atividade física eu deixei a desejar nessa última semana um pouco, né? Mas também não foi de todo, né? Não foi totalmente sem atividade física. A água foi ok. A alimentação também dentro da proposta foi ok. Vocês veem que curioso, né? Na semana anterior, que a balança baixou, foi uma semana muito parecida com essa semana.
e baixou, e nessa subiu 500 gramas. Essas oscilações pequenas assim de peso, gente, elas são naturais no processo, pode ser por N motivos, né? Não acredito que seja acúmulo de gordura, acredito na retenção, né? Até ali 2 quilos a retenção oscila demais. Então nós vamos trabalhar bonitinho essa semana, no foco, né? Na perseverança, na raça, e vamos seguir em frente. Aí a gente se vê na próxima semana. Eu espero que você continue por aqui. Já deixou aquele like? Já deixou um comentário legal aqui pra mim? De alguma coisa aí durante o vídeo que chamou tua atenção? Né? Deixa um comentário que ajuda bastante o YouTube a dar uma divulgada no nosso canal, que tá no começo ainda, mas tá crescendo muito, né? Quando eu analiso lá no Analytics do YouTube, a taxa de retenção de público, tanto de inscritos novos, o tanto de visualizações, de horas assistidas, é sempre uma porcentagem muito grande que está aumentando, né? E é isso que vale muito, né? Vale muito isso, saber que as pessoas estão chegando, estão ficando, estão se identificando, e eu tenho, né, um carinho enorme por todos vocês, um beijo gigante no coração de todas vocês, e obrigada por estar sempre por aqui. E como eu falei, eu respondo todos, então puxa minha orelha se eu não respondi algum, tá bom? Comentário.